Olha, preste atenção neste nome, Irmã Justina Zanato. Irmã Justina Zanato. Ela é uma missionária italiana de 63 anos. Está sendo ameaçada pelo trabalho que desenvolve junto às adolescentes indígenas vítimas de exploração sexual no Amazonas. Irmã Justina coordena há 4 anos um programa assistencial para meninas vítimas de violência social e abandono em São Gabriel da Cachoeira. O município, que fica na fronteira com a Colômbia, tem a maior população indígena do país. Pobres e sem proteção, as adolescentes indígenas são vítimas de uma rede de pedofilia que age às claras na cidade. A religiosa participou de uma reportagem do programa TV Folha, que foi ao ar pela TV Cultura. Ela se emociona quando fala da situação das meninas. A maioria dessas crianças que entram neste mundo, entram às vezes iludidas por um iogurte, por uma maçã, por um cacho de uva. Isso machuca. Na cidade, há aliciadores e até uma tabela de preços. Uma adolescente, uma criança de 11, 12 anos, ela custa R$500. A primeira vez que ela transa com um homem. A segunda vez 300, depois 100, depois 100, 150, um celular. A Polícia Federal abriu um inquérito a pedido do Ministério Público. 12 meninas deram depoimento. 9 homens foram acusados. Entre eles, há empresários, um ex-vereador, 2 militares do Exército e um motorista de táxi. Esses homens que essas meninas citam, né? São homens aqui poderosos daqui da nossa cidade. Nós não somos nada perto deles, né? Eles têm o poder na mão que grita mais alto, que é o dinheiro. Os depoimentos das meninas indígenas citadas na reportagem falam por si. Eu fui na casa do cara. Várias meninas de 12, de 14 anos. Tinha umas meninas até de 10 anos lá frequentando a casa dele. Ele tinha mandado tirar a roupa, depois ele queria fazer aquele daí. Ele tinha dado R$20. Ele pegou. Daí era a primeira vez daí ele me ofereceu celular. Eu falei que ele abusou de mim. Irmã Justina está sendo ameaçada por causa das denúncias. Ela afirmou hoje pelo telefone ao Jornal da Cultura que não vai se calar. Eu não tenho medo, eu já disse, não tenho medo. Para mim, como educadora e como presidente de um conselho de direito, é de suma importância assumir até o fim tudo aquilo que se diz respeito à integridade de uma pessoa. Olha, eu estou aqui comentando com o Vila e com a Ayrton. Quando a gente ouve o depoimento dessas meninas, cai por terra toda aquela... tudo que a gente imagina que deveria ser o justo, que essas pessoas deveriam ser julgadas, que não deve ter uma pena, como disse o Ayrton aqui, não pode ter uma pena física, mas é da falta de ar, sabe? Ai, gente, não estou conseguindo. Sim, mas eu estava dizendo o seguinte, Poli, estava dizendo o seguinte, essas pessoas têm que ser processadas. Ai, Ayrton. As pessoas, porque eles sequer são processados, Poli. Processar um homem desse já é um avanço nessa região. Depois condenados, veja os responsáveis pela morte da irmã Dorothy. Estão aí, recorreram, estão soltos. Então nós temos que garantir a eficácia da justiça. Agora, primeira coisa, acho que até amanhã eu vou ligar para o ministro José Eduardo Cardoso, porque é preciso que ele tome providência mandando proteger essa irmã Justina Zanato. Pois é. Porque essa irmã certamente vai sofrer represálias. Como aconteceu com a irmã diga-se Dorothy. de passagem, esse é um trabalho de jornalismo da TV Folha que me dá um orgulho de saber que existe. Quem é que deve proteger os índios disso daí? Tem um órgão público para isso? Não é, Ayrton, não são só as indiazinhas, aqui em Porto Ferreira, ninguém faz nada, gente. Nós estamos falando de lá. Mas o caso... Só para falar da FUNAI. Sim. Essa responsabilidade é da FUNAI. Existia antes o Serviço de Proteção ao Índio.
foi substituído, que era para proteger o índio. Essas indiazinhas não têm a proteção que uma família poderia dar dentro de uma estrutura reconhecida, essa coisa toda. A família também é vítima. A família, você está dizendo que eu ia completar, a família também é vítima, porque é uma família de indígenas. Se a FUNAI, que tem a responsabilidade de protegê-los, não entrar nisso com toda a força que tem para fazer com que a lei seja cumprida e esses homens sejam punidos, então nós estamos no final. Eu acho que tem, eu concordo, acho que tem algumas questões. Em relação ao primeiro caso aí do estado do Amazonas, a grande questão é a seguinte: o poder local é o poder deles, dos estupradores, desses. O poder estadual, pouco vai olhar. Só há um meio no Brasil. Nós temos um problema terrível, que é o poder central. Ou o poder central, o governo da União, age, por exemplo, a Polícia Federal vá lá, fique um tempo, investigue, haja uma federalização desse crime e tal, ou não vai acontecer absolutamente. Se esperar das autoridades municipais, estaduais, não tem jeito. Isso acaba se repetindo, tal. Nós já vimos história no Pará, etc. Tal. Olha, e hoje me contava uma pessoa que ela que frequentava bastante essa região há uns 12 anos atrás. Ela falava assim, olha, eles subiam com os seus barcos, né, pegavam essas meninas, isso é antigo, gente. Pegavam essas meninas na sexta-feira, no sábado, no fim de semana, deixavam elas ali, elas tomavam um banho de rio, voltavam para casa e eles voltavam para suas famílias, os pais de família, sabe como é que é? Sua filhinha lá, sua outra filhinha. E aí, depois, a gente fica assim, achando, será que é um exagero? Uma pessoa que escreveu outro dia aqui, será que esses homens deveriam ser castrados? Será que... Porque baixa uma revolta, mas vê que não acontece nada. Não, mas aí que é o problema. De um lado, eu acho que tudo tende a haver a federalização, ou seja, a ação do governo central. Do outro... Mas tem o problema do Estado. Mas tem de criar aí um mecanismo... Teve uma CPI, nós até outro dia passamos rápido sobre o assunto, uma excelente CPI. A senadora Patrícia Saboia, que não é mais senadora, investigou tudo isso, fez um relatório excelente. Que é ex-mulher do Ciro Gomes. Do Ciro Gomes. Divulgou, era uma tragédia, um relato. O duro é o seguinte, o relatório mostrava... Agora, a ação executiva não é da CPI, a ação executiva é de outra esfera, do Poder Executivo, federal e dos estados. Então, e há uma outra coisa, é o seguinte, se isso ocorre nessas regiões, você lembrou de Passagem Porto Ferreira, mas entende, bater na tecla, isso ocorreu aqui no interior de São Paulo, que envolvia vereadores, a elite local. A pergunta é, o que é que aconteceu? Porque a grande questão é que esse assunto vai cair logo no esquecimento de São Gabriel. Assim como de Porto Ferreira, que já cerca de 9 anos atrás, que isso ocorreu. A pergunta é o que aconteceu. Ou a gente tem a punição exemplar da justiça, e aí voltamos à velha questão. O Poder Judiciário é lento, é classista, né? E não enfrenta essas questões. Porque se tivesse punição, isso não se repetiria. Porque quando a gente vai para a região indígena, você falou da FUNAI. A FUNAI, ela na verdade, ela adia muito, ela não cumpre suas atribuições constitucionais. Tal. Então, é um problema complicado. Só para contemplar aqui essa questão da castração, que a gente tem falado, estão até perguntando assim, cadê a polícia nesse caso? A polícia não existe. Vamos só ver o que é essa questão da castração, que em alguns países já se adota a castração química para punir estupradores e pedófilos. Se você não sabe como isso funciona, o Jornal da Cultura explica. A castração química consiste na aplicação de hormônios supressores de testosterona. Isso praticamente elimina o desejo sexual, mas não é permanente. As pessoas condenadas precisariam receber injeções mensais desses hormônios. Países que aplicam a medida revelam que 75% dos acusados não voltam a cometer crimes sexuais. Entre as nações que adotaram a castração química está a Coreia do Sul, que aprovou a punição no ano passado. Os estados do Texas e da Califórnia, nos Estados Unidos, também fazem uso do método. Aqui, na América do Sul, é aplicada em Mendoza, na Argentina. O que vocês acham da castração? Eu sou contra. Eu acho a castração... Física e a química, né? Nós estamos falando de duas... Uma pena corporal que hoje não se aplica e não deve ser aplicada. Se voltar ao tempo da lei do Talião, e vamos cortar a mão de quem rouba, vamos... Eu acho que é justa a tua indignação de todos nós, e de todo mundo que está assistindo, os telespectadores. Todo mundo aqui tá todo mundo falando, que país é esse que deixa acontecer isso com suas crianças?
crianças. É que aí que é a grande questão. Se a família da menina, por exemplo, vai na delegacia... É uma conivência. Não, mas muitas vezes o pai vai à delegacia. É conivente. Eu quero ver ele conseguir registrar. E o delegado vai falar assim, você sabe com quem você está mexendo? Você está mexendo com não sei quem, é poderoso e tal. Então, sequer a queixa. Então, como a gente sabe que existem todos esses fatores inibidores, a ação do poder central ela é decisiva, com base na Constituição e no respeito aos direitos humanos. Mas tem que explicar. O poder central, ou seja, o governo federal, não pode entrar na esfera que é da responsabilidade do governo do Estado, através da justiça estadual. O governo do Estado não resolve. A justiça, mas então... Então você tem que ter uma interferência do governo central ou não? Nós vimos agora, há pouco tempo, tem uma discussão por isso aí... Que, desculpa, então, por isso que aí vem essas manifestações, tem que castrar, não sei o quê, que é a tal da justiça rápida. Eu só estou querendo que o telespectador entenda o seguinte, não é querer que, de repente, o Poder Federal chegue no Estado e intervenha. Para isso precisa haver uma intervenção de fato. O caso aqui de São Paulo. Felizmente, o governador, o ministro da Justiça, o presidente da República, entenderam de uma ação conjunta em São Paulo para combater esses crimes que estão sendo praticados pelo PCC, pelo crime organizado. Levou um tempo para isso se dar, e se deu num acordo. O governo federal não pode entrar no Estado. Mas agora, isso é muito antigo, como se trata de FUNAI, que é responsável, em última hipótese, pelos índios brasileiros. Estão dizendo aqui, inclusive, sobre o dinheiro que a FUNAI recebe. O Zé Roberto está dizendo que recebe milhões ou bilhões, ele não sabe. A FUNAI recebe para proteger os nossos indígenas. Exatamente. Então, mas aí eu acho que tem, além dos indígenas, tem as meninas de Porto Ferreira, é geral. Então, o problema são as nossas crianças, que país é esse que as nossas crianças mas aí não tem vários, eu acho que mínima. Algumas questões, eu acho que é indignação tal, tem realmente, e a gente sabe que isso não se resolve, que amanhã vai acontecer casos tão pavorosos como esse. De um lado, no caso do Ministério Público, vamos pegar o caso do Amazonas, né? Esse fato, certamente, o governador do Amazonas tem de se manifestar. Primeira coisa, aonde está o governador do Amazonas? Segundo, o Ministério Público Estadual, lá do Amazonas, tem todas as condições, né? Um fato como esse, Então, a pergunta é, onde estão? O governo do Estado do Amazonas, onde está o Ministério Público daquele Estado? É o mínimo que se exige. Então, a gente perguntar, seria bom, se fosse possível, tentar contato com o governador do Estado do Amazonas, né, e com o Ministério Público do Estado do Amazonas. Efetivamente, ele vai assistir isso, vai ver essa indignação nacional e vai falar, não, deixa isso para lá. Olha, enquanto o Estado não garantir segurança mínima para as nossas crianças, a gente não tem motivo de se orgulhar de mais nada nesse país. De mais nada.